Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rony, eu vou dar esse mini tutorial aí para vocês. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essas duas imagens aí na Unreal Engine do zero, tá bom? Então eu vou ensinar desde o básico até o avançado para vocês conseguirem fazer, gerar essa mesma imagem aqui aí no computador de vocês, tá bom? Então vamos lá. Minha especialidade é realidade virtual, mas não tem problema, que a gente vai aprender a fazer para PC. E se você tiver interesse, manda aí no comentário se você quer ver para realidade virtual também. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz utilizando aqui a Unreal Engine, a gente já cria uma nova pastinha e ao mesmo tempo já cria ali um mapa onde a gente vai trabalhar, né? Botão direito, level, e já vamos nomear ele, tá bom? Entrando no mapa, a gente já pode começar adicionando uma iluminação básica de luz direta e depois fazer a parte de landscape, né? De fazer a parte do terreno e começar a trabalhar no terreno. Aqui eu estou escolhendo o tamanho do terreno, tá bom? E aí depois eu já posso criar ele e começar a esculpir ele. Essa parte de escultura do terreno, digamos assim, é a parte mais simples assim do projeto, mas também ela é muito importante, porque você vai ver, de acordo com o projeto de vocês, que o relevo ele é muito, talvez ele seja a parte mais importante da sua paisagem, né? Então é legal vocês se preocuparem bastante com isso, deixar alguma coisa realista. No mundo real a gente não tem um plano perfeito, né? Não é nada reto, então eu gosto de colocar esses pequenos relevos na minha cena. Nesse momento eu estou escolhendo um ponto de câmera, né? Onde eu vou deixar minha câmera para a gente simular onde que a gente vai estar posicionado. Dividir minha tela em dois para ficar o tempo todo olhando para minha câmera e a parte esquerda da tela para eu trabalhar de maneira livre no meu terreno, beleza? Você pode ver aqui que a minha tela direita ela fica fixa, tá bom? E aí eu trabalho a todo momento no meu lado esquerdo, que é onde eu tenho a liberdade para trabalhar. E sempre, pessoal, e aqui vocês vão ver que eu só tô mexendo no relevo que aparece na minha câmera. O restante do relevo, eu não vou me importar com ele, porque ele não vai aparecer na minha imagem, né? Então esse é um dos macetes, digamos assim, quando a gente vai trabalhar com um projeto de fotos, ou até mesmo vídeos também, que você não se preocupa com o que não aparece na câmera, né? Então você não vai se preocupar em colocar textura, vegetação, ou algum tipo de asset no que não aparece, tá bom? Então o tempo todo eu tô mexendo no terreno que de fato vai gerar algum impacto ali na minha imagem final, beleza? Vocês podem ver que eu tô tentando fazer meio que um corredor, tá bom? Um corredor ali que vai ficar focado na imagem principal. Nesse momento, pessoal, eu estou criando um relevo mais ao fundo da minha cena ali e sempre utilizando a ferramenta Smooth, que é o terceiro botãozinho ali em cima, para não dar um relevo com umas altitudes pontudas, digamos assim. Então o Smooth ele dá uma arredondadinha ali no terreno. Beleza? Então essa também é uma dica muito importante. E logo em seguida, depois que eu terminei todo o terreno e achei que ficou legal, eu já abro o Bridge, né? Que é a nossa ferramenta ali de trabalho, onde a gente vai pegar todas as texturas e todos os materiais em 3D. Se você não tiver, faz um login ali e aí eu já vou selecionando a minha textura de terreno mesmo, de chão, né? Então eu pego ali duas texturas de folhas secas, né? E uma de grama, tá? Então eu vou utilizar essas três texturas. Duas dessas texturas de folha seca elas vão ter colorações diferentes para justamente dar uma ideia de profundidade, tá bom? Então logo após eu fazer isso, eu vou ter que criar uma textura ali para minha landscape utilizando Blueprint, tá bom?
Então já vou direto ali na pasta de materiais, botão direito, material, e aí eu já nomeio ele para Material Landscape, beleza? Nessa parte aqui eu vou estar gerando o blueprint das minhas texturas, tá bom? Das minhas texturas que eu vou pintar o nosso terreno. Então seleciono todas as texturas ali e jogo para minha tela de blueprint. E aí eu uso um comandinho ali, Layer Blender. E aí eu posso adicionar as 3 texturas que eu vou trabalhar. Nesse momento eu vou estar nomeando elas para a gente distinguir, e depois vou estar já gerando uma textura uniforme, tá bom? Então vamos acompanhar aí. Nesse momento eu estou mudando a escala, tá bom? Então eu estou gerando um comandinho ali de tiling para eu ter a opção de aumentar ou diminuir a escala da minha textura. Certo? Vocês podem ver que tem uma textura para normal, outra textura para o nosso base color, né? Aí, ó, esse daí ficou para normal. Vou duplicar o Layer Blend e deixar ele exclusivo para Base Color. E aí depois é só ligar no material e gerar um parâmetro para Roughness, certo? Vou dar um salvar, apply, e agora é simples, pessoal. Agora é só gerar procurar o landscape ali, o material de landscape, e colocar ele no terreno, tá bom? Você vai ver que vai dar um bug, vai ficar todo preto, mas não tem problema. A gente já vai ali na tela de Paint, né, do landscape, e vai criar os materiais ali com um maisinho ali, adicionar eles para Unreal reconhecer. Então aqui está o nosso landscape já pintado, digamos assim. Vocês podem ver que ele pintou só com a cor, a primeira textura, e a princípio vocês podem estar achando um pouco estranho. Então isso é porque a textura ainda ela não está não está numa escala boa, e também ela não está muito realista no que diz respeito à transição de cor, né? Então o que acontece quando a gente vê um terreno é trabalhar com sombra, com texturas diferentes, e é isso que a gente vai tentar fazer a todo momento quando a gente estiver pintando o nosso landscape, tá bom? Além disso, pessoal, depois que você tiver a sua textura trabalhada ali no seu terreno, você consegue enxergar melhor as sombras, né? Então, se você vê a necessidade, você pode voltar e retrabalhar o seu relevo, tá bom? Acredito que eu vou fazer isso nesse momento. Então, aí eu estou retrabalhando o terreno, né? Que agora com as texturas eu consigo ver o sombreamento e como que o meu terreno está desenhado de uma maneira um pouco melhor. Perfeito? Então ali eu estou criando esse corredor e sempre utilizando o botãozinho de Smooth e Erase quando necessário, tá bom? Certo, pessoal. Aí vocês viram que eu pintei o meio desse corredor de um material um pouco mais claro, né? Que ele forma como se fosse um terreno mais batido, um terreno onde ele foi mais pisado, e aos redores eu adicionei um pouco de grama, e aí essa textura um pouco mais escura eu deixei meio alguns pontos localizados, tá bom? Para realmente dar uma sensação um pouco mais realista do terreno, né? Porque o terreno ele não é 100% feito de uma textura só, então ele brinca com essas diferentes texturas para tentar trazer o maior realismo possível, né? E agora, pessoal, eu tô achando o terreno, a textura dele muito clara. Então eu abri um material de textura e vou começar a brincar com os valores, tá bom? Os valores de brightness, o valor de RGB, da curva RGB, até que eu chegue nos valores que me satisfaçam, tá bom? Então vou botar aí mexendo nas texturas deles e vamos acompanhar esse processo, beleza?
Certo, pessoal? Agora que eu já finalizei a textura, eu vou começar a adicionar alguns objetos 3D na minha cena. Você vai ver que aos poucos ele vai começando a ganhar vida, né? A princípio você pode achar que tá um pouco estranho, ainda não tem céu, ainda não tem nenhum asset 3D, mas aos poucos ele vai tomando forma, tá bom? Então vamos ali adicionar um tronco para dar uma preenchida no nosso cenário, sempre de olho como que tá ficando a nossa câmera aqui do lado direito, tá bom? Então, lembrando, eu sempre deixo ela fixa, ela parada, na minha posição inicial, digamos assim. Raramente eu vou escolher trabalhar com a câmera aqui do lado direito, mas normalmente é para escolher um melhor ângulo, né? Ver se realmente ali aquela posição que eu tô é a ideal, mas é sempre focando em trabalhar no lado esquerdo. Lembrando, se você tiver um computador com um hardware um pouco mais fraco, trabalhar dessa forma talvez não seja ideal, porque ele está duplicando a quantidade de renderização, digamos assim. Então, talvez ele trave um pouquinho, tá bom? Então, você tenha outras opções aí de trabalhar, se não dessa forma. Então, nesse momento aqui como eu disse para vocês, eu tô mexendo na distância focal para ver se ela realmente era ideal, mas sempre focando em trabalhar com a tela esquerda. Novamente eu estou adicionando alguns outros materiais, alguns troncos, né, que compõem a nossa cena, dando uma sensação de uma floresta já antiga, né, há muito tempo ali. Tem alguns troncos quebrados, algumas árvores caídas, né, então dá essa sensação de um ambiente mais velho, digamos assim, né. Lembrando que, como vocês viram aí, eu estou usando o mesmo objeto 3D duplicado, né? Eu só trabalhei com a questão de rotação, né? Então, evitem utilizar o mesmo objeto 3D e sem rotacionar eles, tá bom? Para passar uma sensação mais de realismo. Com a vegetação você vai ver que isso é um pouco mais possível, porque ela é um pouco mais difícil de identificar esse padrão, né? Então, com esse padrão aí fica mais difícil de enxergar com vegetações, mas com troncos, madeiras, gravetos, né, pedras, é sempre legal trabalhar com rotação dele na hora de duplicar, beleza? Agora eu estou adicionando uma vegetação de pequeno porte, tá bom? Também ajuda ali no preenchimento da cena. E sempre olhando para o lado direito da tela, tá bom? Que vai ser como vai se tornar o nosso render final. Então eu tô adicionando essas vegetações aí nas margens desse corredor, tá? E aí eu tomei o cuidado de colocar uma simples ali no meio também, porque a natureza, digamos assim, não respeita um corredor, né? Então, vamos adicionar ali algumas vegetações no meio também para ficar um caminho, mas também não ficar algo tão na cara, digamos assim, né? Então, vamos acompanhar esse processo aí e já eu volto com mais comentários. Então, pessoal, aqui a Megscan, a Bridge, ela trabalha com escaneamento de árvore, né? E eles não conseguem escanear com fotogrametria a parte de cima da árvore, porque sempre tem vento, ela acaba se mexendo, então normalmente eles escaneiam apenas os troncos. E isso acaba muitas vezes atrapalhando o nosso processo de criação, né? Nesse caso, a gente vai utilizar os troncos que a gente tem disponível como forma de simular uma árvore, né? Então você vai ver aqui que vou estar aumentando a escala desses troncos e a gente não vai conseguir enxergar o topo da árvore, mas não tem problema porque nesse caso a gente não mostra ele, né? Aí lá pra frente eu vou adicionar uma árvore, importar uma árvore de outro projeto que eu já trabalhei, e aí sim ele tem a copa da árvore toda preenchida,
E aí eu mostro sim o topo dela com folhas e galhos de maneira geral. Mas nesse caso aqui, essas árvores que estão mais próximas do meu ponto, digamos, de visão, assim, da minha câmera, elas não necessariamente aparecem na cena mostrando a copa da árvore, beleza? Lembrando, pessoal, esse projeto ele demorou 1 hora e 51 minutos para ser feito. Então, desde o começo da concepção dele até o final da geração dos renders, ele demorou 1 hora e 50, mais ou menos, ali, beleza? Nesse primeiro momento ainda pode não estar parecendo um projeto realista, mas assim que a gente for adicionando as árvores com copas e adicionar o céu também, que ele faz uma baita diferença no realismo da nossa cena, tá bom? Mas nesse primeiro momento a gente está adicionando pequenos objetos, gravetos, plantas de pequeno médio porte, né, para realmente preencher a nossa cena. Lembrando, o chão da nossa cena ele também precisa ser preenchido. Então, se você tiver pedras, gravetos, vegetação rasteira, também é legal pôr, tá bom? Nesse caso, a gente não vai preencher ele de uma maneira tão perfeita, inclusive é algo que eu anotei no final do projeto como um ponto de melhoria, que a gente poderia ter preenchido mais o chão da nossa cena, tá bom? Então aqui você pode ver de maneira perfeita que o entorno da minha cena não foi nem um pouco trabalhada. Eu só estou realmente trabalhando naquilo que de fato aparece na minha câmera. Certo, nesse momento eu estou apagando, eu vou utilizar uma ferramenta nova que é de foliage, né? Que eu vou utilizar ela como forma de espalhar, né? Esses gravetos que eu tenho na minha cena. Então eu não só mudo a escala dele, a escala mínima e a escala máxima que eu quero, mas eu também altero a rotação. Então ele não vai aparecer numa rotação só, entendeu? Então eu também altero essa rotação aí que eu comentei com vocês. E aí eu vou, como se fosse um pincel, pintando a minha cena e fazendo com que esses gravetos apareçam no meu trajeto, né? E aí, se for o caso, eu posso apagar e colocar em algum outro lugar e assim por diante. Pessoal, lembrando que a gente está utilizando o Lumen, tá? Então a gente está usando a tecnologia Lumen para fazer a iluminação da cena. Por enquanto a gente só está com a luz direcional, então a gente não tem um skylight, né? Então eu estou adicionando agora a iluminação atmosférica, estou adicionando a questão de neblina, né? Aqui no meu projeto nesse momento, tá bom? Então aqui vocês podem ver que o céu ele faz muita falta, né? Então só de adicionar o céu azul sem o fundo escuro que a gente estava trabalhando, ele já começa a dar uma cara um pouco melhor para o nosso projeto. Ainda falta bastante coisa, vocês vão ver no momento que eu começar a trabalhar a iluminação, você vai ver que ele vai ficar melhor. Não só a iluminação, mas com as vegetações aéreas, digamos assim. Essa vegetação acho que é um trevo de 4 folhas, né?
esses trevinhos aí, essa vegetação do Megscan, eu sinto que ela fica muito alta, né? Então, quando a gente coloca no chão, eu tenho a sensação de que ela fica muito alta. Então, eu sempre dou uma diminuída na altura dela para ela ficar rente ao chão, quase que tocando, né? Mas ainda dando a sensação de que tem algo ali sobreposto, né? Algo que, querendo ou não, é como os trevos funcionam. Eles não tocam no chão, mas eles ficam a uma altura ali do caule, né? Bem pequenininha ali do chão, né? Lembrando, sempre trabalhando se possível, com vários assets, que eu não estou usando só a mesma geometria 3D na minha cena, mas eu estou usando várias outras, né? Certo, pessoal. E nesse momento eu estou adicionando as árvores com copas, né? Com as árvores que vão preencher de fato o meu entorno, tá bom? Essas árvores eu peguei de um projeto que eu já trabalhei anteriormente, né? Então elas não são da Megscan em si, né? Como eu disse, a Megscan tem essa dificuldade, essa limitação de trabalhar com essas árvores com folhas e vegetação por inteiro. Eles normalmente oferecem só os troncos, né? E aí vocês podem ver que eu não tô necessariamente respeitando o limite do terreno. Eu tô colocando as árvores mais ao fundo, né, para dar sensação de profundidade. Eu tô trabalhando com questão de altura e escala, rotação totalmente aleatórias, digamos assim, né? E aí, para de fato conseguir preencher a minha cena como um todo, tá bom? Então, aqui com a questão de sombra que as árvores estão gerando e com a luz entrando, a gente consegue perceber a neblina, né? Então, aqui de fato, a gente consegue ver uma neblina ali na minha tela esquerda sendo gerada anteriormente sem as nossas árvores, a gente não estava conseguindo ver. Nesse momento, eu estou ajustando aqui a questão de exposição, né? Então, eu estou mudando a exposição da minha câmera e mudando também a questão de iluminação do sol mesmo, para tentar encontrar um valor que fique legal. A questão de iluminação e exposição da câmera é algo que a gente sempre vai mudar, sempre vai correr atrás para ver como que fica melhor, porque a todo momento a gente vai encontrar uma solução melhor. Aqui eu percebi que eu esqueci de adicionar minha volumetric cloud, né, minhas nuvens, né? Então eu adicionei as nuvens ali na minha cena, e mais para frente eu vou perceber que eu ainda não tô com o meu skylight, então minha iluminação do céu. Então mais para frente eu vou adicionar também a skylight, porque eu tô sentindo a falta de iluminação indireta da cena, né? Então vocês vão ver aí que vai fazer uma baita diferença também. Esse comando que eu usei, eu selecionei a iluminação direta e apertei o Ctrl L, né? Então segurei o Ctrl, apertei L e aí eu consigo mudar a rotação do sol a partir do meu mouse, certo? Pessoal, vale notar que essas árvores que eu tô mexendo nesse momento, elas não aparecem na minha cena em si, mas elas geram sombra, né? E vocês vão ver que isso gera um impacto muito grande no meu render final, né? Porque elas acabam gerando sombra onde eu tô e acabam mudando de fato e bastante a minha perspectiva, certo? Então vamos continuar acompanhando aí. Nesse momento eu ainda estou tentando encontrar uma iluminação legal, uma iluminação que não fique tão escura a minha cena, mas também gere sombra para dar a sensação que eu estou numa floresta relativamente densa, né? Então é isso que eu estou trabalhando nesse momento e utilizando essas árvores apenas como forma de geradores de sombra, né? Ou bloqueadores de iluminação, tá bom? Aí, ó, nesse momento eu percebo que eu não tenho a minha skylight,
né? E aí eu vou procurar e adicionar minha skylight na cena e você pode ver que ela ficou bem mais preenchida, né? Então uma iluminação direta realmente mudou bastante a minha cena e adicionando ela eu volto a ter a necessidade de ajustar os valores da minha iluminação, né? Porque agora eu tenho mais uma luz na minha cena que acaba interferindo. Então eu volto a mexer nos valores de neblina, volto a mexer nos valores de iluminação direta e claro da minha skylight. Aqui, pessoal, a questão de posição da luz solar é muito pessoal, tá? Então você vai gerar ali algo que te agrade e às vezes você quer trazer uma sensação de uma floresta mais sombria, uma floresta mais iluminada, então você consegue trabalhar isso também, dependendo da posição da luz que você estiver escolhendo aqui. Nesse caso, eu quis trazer uma floresta um pouco mais iluminada, só que no final do projeto eu vou ver que talvez não seja a melhor opção, talvez seja mais interessante eu diminuir a exposição do meu skylight e deixar ele quase zerado para diminuir a iluminação de skylight, né? Então eu vou deixar ali pro 0.1, 0.2, tá bom? Para dar realmente essa sensação de escuridão, mas ao mesmo tempo com as luzes entrando na minha cena, beleza? Nesse momento eu estou procurando folhas, né, para trazer mais alguns objetos 3D na minha cena para dar sensação de relevo no meu chão, porque eu estou sentindo ele ainda um pouco vazio, tem algo faltando nele. Infelizmente a Megscan não tem essas folhas, né, como se fossem folhas de outono assim no chão, caídas, e eu não encontrei elas. Então eu vou buscar uma alternativa, né, ou talvez pedras, talvez alguma coisa que preencha mais a minha cena e traga a sensação de realismo. Nesse caso, eu encontrei uma espécie de tronco que tinha na biblioteca e vou tombar ele, né, para como se simular uma espécie de graveto, né, e tentar adicionar ele na minha cena para realmente dar a sensação de relevo dentro da minha perspectiva ali no chão. Lembrando, esses pequenos detalhes, eles realmente fazem a diferença, tá bom? Eles dão a sensação de realismo, então é sempre legal você tentar explorar e adicionar o máximo que você puder, né? Nesse momento eu estou adicionando um tronco caído que não estava previsto na concepção inicial, mas ele colaborou para dar uma sensação de realismo, de preenchimento na cena como um todo, tá bom? Lembrando, cara, se você não gostou dessa iluminação muito forte, dessa neblina tão intensa, você pode mudar isso, né, conforme o seu preferencial, né? Mas eu gosto mais ou menos uma vibe mais sol nascente, com uma vibe de raios solares, né? Em inglês a gente chama de God lighting, algo nesse sentido, né? De luzes de deuses, né, entrando assim na floresta e um pouco com neblina, tá bom? Pessoal, aqui nesse momento eu tô mexendo nas configurações da câmera de novo, tá bom? Então, adicionando alguns efeitos de deixar ela mais iluminada, adicionar efeito cromático nela, questão de iluminação, temperatura também da cena. No final, eu acredito que eu vou deixar ela com uma cena um pouco mais branca, mais fria, do que uma cena mais quente, se eu não me engano. 5.500 é um pouco mais frio, então a questão é como você realmente quer trabalhar a tua cena, tá bom? Aqui, ó, já tô mexendo no meu fog de novo, né, na minha neblina novamente, porque eu achei ela muito intensa, então eu diminui um pouquinho mais para ver se me satisfaz, né? Aqui volta a mexer no skylight, aumento para ver e ficou muito preenchido. Vou ali chegar no quase zero com ela para ver se acaba melhorando. No final das contas, eu deixo 0.5, mas a minha cena final que gerou o meu render, eu vou diminuir isso para 0.1, tá bom?
E aí, basicamente, o projeto está quase chegando no fim, né? Eu só estou escolhendo ali de fato as opções de câmera, mexendo ali na questão de iluminação, para realmente encontrar algo que me satisfaça, né? Algo que eu acho que fique mais realista, ou que se adeque mais à cena que eu queria chegar no meu projeto. E aqui eu volto, aí sim eu nesse momento que eu tô indo pra frente e voltando pra trás, eu já tô imaginando uma cena, tá bom? Como se fosse um filme mesmo, de alguém andando pela floresta, pra ver se realmente passa a sensação de algo realista ou não, né? Porque aí, mais pra frente, quem sabe eu gero um vídeo não só de uma foto, não um render, mas também um filme, digamos assim, né? Pra ver se fica algo legal. Certo, aqui eu estou gerando, vou pegar o plugin de Movie Render Queue, né, que é o plugin que a gente vai utilizar para gerar o render da nossa imagem, tá bom? Então ele pede para reiniciar o Unreal e assim eu faço. Então após reiniciar ele, eu já consigo gerar ali um sequencer. Vamos ver o que eu estou alterando ali. Acho que eu dou uma última olhadinha para ver se tem algum bloom na minha cena e algumas coisas, né, na questão de exposição. Certo, agora eu tô mudando a questão de coloração mesmo, para ver se eu trago uma cena mais saturada, com as cores mais vivas, ou se eu mantenho ela com umas cores menos intensas, né? Então, umas cores mais, digamos, mais voltado para o preto e branco, menos saturado. E aqui lembrando, é sempre legal ver a questão de contraste da sombra, se vale a pena aumentar, se vale a pena diminuir. Então, são ajustes finos que a gente está fazendo pro render final, certo? Depois disso aí eu já gero o meu render e aí a gente já pode, digamos, finalizar, certo? Agora eu tô gerando meu render aqui no Movie View, adicionei o Level Sequence e coloquei a câmera como ator principal, né? Após isso eu já posso fechar esse sequencer e aí sim gerar o meu render ali no Movie Crew. Aqui eu estou mudando as configurações de como que eu quero que ele saia, né? Então eu vou adicionar ali uma resolução de 20x30, que é aqui, ó, que é a nossa câmera, e também vou fazer com que ele gere um frame só, que é o suficiente para a gente trabalhar. E no final vocês já têm o resultado aí, que como ficou o nosso projeto. Certo, ele foi para nossa pastinha ali, nossa pasta salva do projeto, e gerou essa imagem aqui. E aí sim, finalizamos o projeto com a imagem com o render da nossa floresta, tá bom? Lembrando, eu poderia adicionar umas sombras, eu poderia adicionar mais objetos no meu chão que eu achei que ficou faltando, mas de maneira geral ficou um resultado bacana. Espero que vocês consigam seguir esse tutorial e até a próxima. Tchau, tchau.